parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que nós habita. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa graça. Estamos aqui no amanhecer desse domingo, dia 10/12/2023, trazendo uma mensagem da palavra de Deus para a tua vida. Não estaremos dando continuidade à carta de Romanos. Hoje continuaremos na madrugada do próximo dia. Hoje é domingo, queremos trazer essa mensagem que tem muito a nos dizer do papel que é importante na nossa vida como igreja de Jesus. Esse texto, ele é um texto bem conhecido. É conhecido como o texto da mulher samaritana. Eu vou ler o versículo principal desse texto, para nós chegarmos, por meio do Espírito Santo, à conclusão daquilo que Deus ele já determinou, que essa palavra nos dê o fruto que nos é devido pela graça de Deus, e que esse fruto seja de vida eterna para a tua vida, de edificação, consolidação, de firmeza. Então, João capítulo 4, versículo 25. Depois eu vou ler o versículo 4 para a gente completar aqui esse texto. Diz assim: a mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Mas antes dessa confirmação, da expressão daquilo que estava no mais profundo, íntimo do coração desta mulher, em meio a tantos entulhos de decepções, de amargura, de cicatrizes, de mágoas, que viveu essa mulher durante muitos anos da vida dela, aí nós vamos entender o porquê que a palavra diz aqui no versículo 4. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Havia um propósito de Deus, porque Deus trabalha em cima de propósito. Jesus tinha a necessidade de passar por Samaria para conversar com esta mulher samaritana. Ele então faz uma nova trajetória de onde ele estava indo para poder passar por esta cidade. Mas ele não vai até a cidade. Estrategicamente, Jesus fica fora da cidade, à beira de um poço que foi cavado por Jacó. Ficava fora da cidade esse poço. Em pleno meio-dia, aguardando, esperando o motivo e a razão pelo qual foi necessário que ele estivesse ali. Aí está a importância do que Jesus falou e foi narrado pelo apóstolo João.
no capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras de maneira criteriosamente, ou seja, com critério, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna e são elas que de mim testificam. Os discípulos estavam totalmente alheios, sem conhecimento da razão, do porquê e do propósito de Jesus ter que passar por aquela região, onde o povo que morava ali, os samaritanos, eles não tinham uma boa convivência com os judeus. Eles nem se comunicavam, eles nem se cumprimentavam. Mas Jesus não está olhando para as barreiras. Jesus não está olhando para as dificuldades do local, da vida dos moradores. Ele está ali por um propósito único. Ele está ali por uma necessidade única na vida de uma pessoa, na vida de uma mulher, onde a própria palavra de Deus não traz o nome dela, apenas identifica ela como samaritana, como uma moradora daquela região, como uma pessoa que faz parte daquele povo. Mas vamos olhar à luz da palavra de Deus o porquê dessa razão de Jesus ter enxergado essa necessidade de passar por ali, porque diz aqui, era necessário que ele passasse por Samaria. Muitas vezes você não pode entender as razões, os motivos pelo quais Deus usa meio e circunstâncias para mudar a vida de uma pessoa, para alcançar um coração ferido, amargurado, cheio de entulhos, de sentimentos amargurados, de decepções, de pecado, de vida errada. Porque a vida dessa mulher, quando você conhece a história dela, você não imagina que, embora todas as decepções que ela havia passado na vida, ela afirmar o que ela afirmou aqui, no versículo 25 do capítulo 4, narrado pelo apóstolo João. Esta mulher, ela já havia passado por 5 casamentos. Havia se casado 5 vezes. E nenhuma dessas vezes ela foi feliz. Cada situação que ela vivenciou nessas vidas, nesses momentos em que ela esteve casada, lhe trouxe decepções, lhe trouxe amargura, feridas, cicatrizes profundas. E isso foi criando dentro do coração dela um entulho que precisava ser removido para que essa pequena chama de esperança que ainda ela conseguia guardar no coração dela, mesmo lá no íntimo do coração dela, embaixo de todos esses entulhos e empecilhos que ela viveu e que trouxe a ela
ao coração dela, toda essa sujeira que trouxe ao coração dela, lá embaixo desses entulhos, dessa vida errada, dessas decepções, ela consegue guardar uma pequena chama de esperança. E foi exatamente por causa dessa pequena chama de esperança que ela tinha no coração dela. Embora ela vivesse uma vida totalmente errada. Embora ela se sentisse uma pessoa sem nenhum valor. Aquela mulher, ela se isolava da sociedade, da convivência com as outras pessoas. Ela não procurava se misturar. Por quê? Por causa exatamente de suas decepções com as pessoas. Por causa das feridas. E por causa da última escolha que ela fez. Que era ainda pior do que as 5 primeiras. Ela havia casado 5 vezes, não deu certo em nenhum desses 5 casamentos, se divorciou desses 5 casamentos, mas agora ela estava convivendo com um homem que não pertencia a ela. Agora, tudo isso gerava um entulho no coração dela, no sentimento, nas emoções desta mulher, que só fazia ela se sentir mais desprezada, mais humilhada. Como era costume naquela época, quem buscava água nos poços não eram os homens, eram as mulheres. Mas havia um horário apropriado por questões climáticas, que as mulheres elas só iam buscar água no poço no final da tarde, onde o sol estava mais frio, o clima estava mais frio. Mas esta mulher, essa samaritana, ao qual o texto, narrado pelo apóstolo João, com muito detalhe e muita meretriz, nos faz entender de como Jesus, ele ama as pessoas e ele cria meios, circunstâncias para alcançar essas vidas. Provavelmente, alguma das pessoas que hão de estar nos ouvindo, em algum momento da sua vida, também já tenha passado por situações frustrantes, por decepções que lhe causaram profundas dores, mágoas, ressentimentos, feridas, cicatrizes, que pessoa nenhuma na face dessa terra consegue lidar com essa situação dentro de você. Só existe um que pode remover todos esses entulhos com a tua ajuda. E essa pessoa é Jesus. Porque ele te compreende, ele te entende, ele te ama e ele tem todo o poder e autoridade de trazer uma nova vida a você. Desde que você, embora esteja com o coração cheio de entulhos, mas lá no íntimo do teu coração ainda existe uma pequena esperança, Jesus vai enxergar essa pequena esperança. Antes mesmo de Jesus chegar àquela região dos samaritanos, de Samaria, antes mesmo dele chegar lá, a palavra já afirma
que é necessário que ele passasse por lá, porque ele já sabia o motivo, a razão pela qual ele estaria ali, naquela localidade, à beira daquele poço. Então Jesus, ele primeiramente, ele prepara o ambiente, porque para se lidar com uma pessoa que tenha passado por muitas decepções, muitas rejeições, que tenha muita mágoa no coração, ressentimento, que possa estar vivendo uma vida errada, contrária aos ensinamentos da palavra de Deus, e não cabe a nós julgá-las, mas cabe a nós tomarmos o exemplo de Jesus. Porque a palavra diz, da maneira como que você julgar alguém, na maneira como você medir alguém, você será medido da mesma forma, você será julgado da mesma forma. Aí Jesus tem que preparar o ambiente, porque ele está ali para lidar com uma pessoa que, para que ele, Jesus, chegasse a essa pequena chama de esperança que ainda restava no coração daquela mulher sofrida, viesse a transformar a vida daquela mulher. E que aqui todos aqueles entulhos de sofrimento, de decepções, de pecados, pudessem ser removidos mediante aquela conversa que Jesus preparou aquele momento para isso. Então Jesus, ele prepara primeiro o ambiente. Ele chega à beira do poço, cavado por Jacó, onde ele, Jesus, já sabia que as mulheres vinham tirar água do poço, mas as mulheres vinham tirar água só no final da tarde. Mas por que essa mulher samaritana, ela vai tirar água ao meio-dia? Porque ela não quer ser vista por ninguém. Ela se sente envergonhada por tudo que já aconteceu na vida dela e por aquele momento em que ela está vivendo, que ainda é mais pior do que as 5 decepções de fracasso daqueles 5 casamentos que passou pela vida dela, que ela vivenciou. Mas Jesus sabe de tudo, porque nada passa desapercebido diante de Deus. E como o próprio Jesus afirmou, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Então ele cria um ambiente. Ele manda os discípulos ir à cidade, comprar comida, porque eles estão cansados, estão com fome. Mas Jesus fica à beira do poço, porque Jesus sabe que naquele horário só tem uma pessoa naquela cidade que vai tirar água daquele poço, naquele momento em que ele está ali. Aquela mulher fazia isso todos os dias, ao meio-dia, no horário mais inapropriado para se ir tirar água do poço. Por quê? Porque era muito quente. Era um momento em que as famílias ficavam em casa, almoçavam, depois iam descansar um pouco. Mas ela aproveitava exatamente esse momento em que ela sabia que nenhuma outra pessoa ia buscar água no poço, era exatamente esse momento em que ela ia buscar a água no poço. Aí você, se olhar uma frase citada por Salomão, o homem mais sábio que já se passou pela face dessa terra, segundo as Escrituras, não houve nem haverá alguém tão sábio quanto Salomão. As Escrituras afirmam isso. Apesar de estarmos tão avançados no mundo, em várias
maneiras de conhecimento, de realizações, mas mesmo assim, não existe na face dessa terra hoje, presente, e nem haverá no futuro alguém que tenha alcançado a sabedoria que Salomão alcançou. Podemos alcançar a sabedoria, mas não no patamar de Salomão. A palavra até nos orienta. Se você necessita de sabedoria, peça a Deus e Ele te dá, e não te lance em rosto. Mas você não alcançará a sabedoria que Salomão alcançou, porque a palavra, ela já afirma isso. E a palavra não pode ser revogada. A palavra de Deus é imutável. Então Jesus prepara o ambiente. Ele precisa estar só para conversar com uma mulher que tem no seu coração cheio de entulhos, tem dúvidas, tem inseguranças, está vivendo uma vida errada, cheio de decepções, se sente humilhada, rejeitada pela sociedade, se esconde. Então, o ambiente tinha que ser preparado e as palavras tinham que ser escolhidas de maneira que despertasse nela, primeiramente, remover esses entulhos, fazer ela reconhecer, primeiramente, os erros dela, para que ela enxergasse que aquela pequena esperança, aquela pequena chama de esperança, que ela ainda restou lá no profundo do ser dela, aquela pequena chama estava ali diante dela para solucionar e mudar a história da vida dela. Embora ela não soubesse, até que o próprio Jesus Cristo desse essa declaração para ela. Então Jesus está ali aguardando. E Jesus fica ali sentado à beira daquele poço. E lá vem aquela mulher. No meio da caminhada dela, da cidade até o poço, ela passa pelos discípulos. Mas tanto os discípulos como ela passam de cabeça baixa e ninguém se comunica. Ninguém dá uma boa tarde para ela ou um bom dia. Ninguém se comunica. Até porque já havia essa rixa. Já havia entre aqueles povos essa divisão por causa de questões religiosas. Eles não se comunicavam. Eles não se procuravam para falar um com o outro. Então, quando a mulher vai se aproximando do poço, é lógico que ela logo enxerga que tem um homem sozinho à beira daquele poço, naquele horário que ela vem, e que isso nunca tinha acontecido com ela. Ela sempre vinha, não tinha ninguém, ela pegava a água dela e ia para casa cuidar dos seus afazeres. Mas naquele dia, era um dia oportuno e especial que Deus reservou, que Deus criou aquela circunstância, aquele meio, para alcançar a vida daquela mulher. Embora ela não tivesse a parte de nada. Mas Deus estava olhando para o coração dela. Por isso que a palavra de Deus afirma que Deus escolhe pelo coração e não pela aparência. Como disse Deus para o sacerdote Samuel, quando ele esteve lá na casa de Jessé, à procura do escolhido de Deus. Mas Deus não apontou para ele qual era o escolhido, antes de que ele estivesse lá diante de todos os filhos de Jessé. E Samuel foi logo escolhendo pela aparência. Mas Deus interferiu e falou ao coração de Samuel, dizendo: Samuel, esses aí não é meus escolhidos, não é o meu escolhido. Você olha, você escolhe pela aparência.
mas eu vejo o que está no coração. O que Deus está enxergando na tua vida agora é o que está no teu coração. Não é a tua aparência. Quando você vai à igreja, quando você vai ao culto, dizendo que vai cultuar a Deus, que vai adorar a Deus, e você se veste com a sua melhor roupa, você calça o seu melhor sapato, se coloca o seu melhor terno, você vai com o seu melhor carro, você vai com a sua melhor aparência que você pode ali demonstrar. Mas quando você chega lá, o que Deus está olhando não é para a tua aparência, não é para as tuas roupas que você está vestindo, por mais cara que sejas, ou por mais simples que seja. Deus está olhando lá no profundo ser do teu coração. É lá que Deus está enxergando, porque é lá que se encontra a verdadeira necessidade da tua vida, e a razão pela qual você está ali é para que Deus, por meio do Espírito Santo, da palavra, daquele momento de comunhão na igreja, a palavra de Deus venha trazer ao teu coração a solução por meio dessa pequena chama de esperança que ainda possa existir dentro de você a respeito de Jesus Cristo como Messias. É lógico que aquela mulher, quando viu aquele homem, porque ela não dava para identificar que homem era, ela deve ter ficado receosa. Mas ela foi até o poço, colocou lá o balde dela, desceu numa corda, puxou a água, não se dirigiu nenhuma palavra. Olha a diferença. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, quem não dirige a palavra a Zaqueu é Jesus. Quando Jesus está na beira do poço, nesse poço de Jacó, e a mulher samaritana está tirando água, quem não dirige a palavra é a mulher samaritana. Já na casa de Zaqueu, quem dirige a palavra, primeiro é Zaqueu. Então, cada circunstância tem o agir apropriado de Deus. Deus não age por acaso. Deus não age como o ser humano pensa. Deus não age por uma trajetória universal, única. Essa não é a maneira de Deus agir, porque Ele é Deus. Ele sonda o coração de cada pessoa. Ele vai pela necessidade espiritual na vida da pessoa. Aí, quando ela tira a água do poço para poder voltar, aí Jesus inicia a conversa. Disse: mulher, dá-me um pouco dessa tua água para que eu possa beber. Aí Jesus desperta a atenção dela. E então ela responde com aquilo que ela já está acostumada a conviver e a saber. E diz para Jesus: como sendo tu um judeu, pede a mim água para beber, sendo eu uma mulher samaritana? Porque aí a palavra já disse que eles não se comunicavam. Então Jesus já vai quebrando a primeira barreira, o primeiro estigma que havia ali na vida daquela mulher. Jesus não está se importando se aqueles dois povos não se comunicavam. Jesus veio para se comunicar com aquela mulher. Jesus veio para resolver o problema no íntimo do coração daquela mulher, na vida daquela mulher. Então Jesus não estava se importando se os outros não falavam com ela.
se os outros não se comunicavam com ela. O importante é que Deus tomou a iniciativa. Como Deus tomou a iniciativa de nos salvar, enviando o seu próprio Filho. Mesmo nós sendo ainda pecadores, enviou o seu próprio Filho para nos salvar, para morrer naquela cruz do Calvário. Em prol dos nossos pecados, ele derramou o seu próprio sangue. Se você crê, você alcança a promessa mediante essa graça demonstrada por Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, quando a mulher diz para Jesus, mas como pode, sendo tu judeu, pedir água a mim de beber, sendo eu mulher samaritana? Aí Jesus lança a promessa. Jesus vai despertar ela para a promessa, para algo que ele tem e que ela ainda não experimentou na vida dela e que pode mudar a história da vida dela. Aí Jesus disse, mulher, se você beber, mulher, se você conhecesse, primeiramente ele disse isso, mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água para beber, você me pediria e eu te daria água viva. Duas coisas que aquela mulher ela precisava enxergar. O dom de Deus. Saber quem é Jesus. Ela nem conhecia o dom de Deus e nem sabia quem era Jesus. Não sabia quem era aquele homem. Jesus não identificou-se. Se você estudar a palavra de maneira criteriosa, Jesus nunca chegou em um lugar, em um ambiente, já dizendo quem ele é. Olha, eu sou Jesus. Não. Jesus nunca se mostrou para as pessoas quem ele era falando. Jesus não disse para a mulher, olha, eu sou Jesus. Durante a conversa, quando Jesus chega no ponto crucial da conversa com aquela mulher, aí Jesus faz a revelação que iria confirmar aquela pequena chama de esperança que havia no coração, no mais profundo ser daquela mulher, tão sofrida na vida. Porque era uma mulher muito sofrida. Passou por 5 casamentos e convivia agora com uma pessoa que não pertencia a ela. Então ela se escondia da sociedade. Ela buscava cada vez mais se distanciar das pessoas, porque as pessoas sempre iriam julgar ela. Como acontece hoje. Em vez de você usar de sabedoria, meios e circunstâncias criadas pelo Espírito Santo para você alcançar a vida de uma pessoa, você vai logo condenando a pessoa. Como se você tivesse algum poder de condenar alguém. Você não morreu na cruz por ninguém, então você não tem poder de condenar ninguém. Só Deus tem esse poder. Nem o próprio Jesus disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Deixa a condenação acontecer no dia do juiz. Estamos vivendo um tempo da graça, do favor imerecido de Deus por nós. E que nós devemos aceitar esse favor de Deus. E também demonstrar uns para com os outros essa mesma bondade de Deus que foi revelada por nós mediante a graça dele. Nós devemos também revelar às pessoas, não importando o quanto essas pessoas estejam vivendo de maneira errada ou tenha
ou estejam carregando no coração delas um entulho de decepções, frustrações, erros, feridas, mágoas. Você tem que olhar com os olhos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele conhece cada pessoa. Ele sonda cada coração, cada entendimento. Aí a mulher é despertada. Ela tira o foco da água que ela veio buscar e agora o foco dela está direcionado ao que Jesus está falando. É isso que você tem que levar às pessoas. Quando você estiver conversando com uma pessoa do coração ferido, magoado, um coração cheio de entulho, de coisas erradas, de frustrações, de tudo que a pessoa tem vivido, e só trouxe a ela esses entulhos, você tem que dirigir palavras que desperte a elas a mudar o foco da vida de sofrimento para aquilo que você está anunciando, que deve ser a palavra de Deus, uma palavra de esperança. Como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, a respeito dos dons, de que se você tem o dom de encorajar alguém, que você deve encorajar essa pessoa, que você deve agir conforme o dom que você tem. Por isso Jesus disse primeiramente para aquela mulher, se tu conheceres o dom de Deus e a quem está te pedindo água para beber, você daria, e ele te daria água viva. Mas Senhor, ela responde, como pode tu me dar água viva se tu não tem com que tirar do poço? Aí Jesus continua a conversa com ela, porque agora Jesus já tem a atenção dela. Jesus chega no primeiro objetivo. É ter o foco da mulher para aquilo que ele fala. Para aquilo que ele fala e vai falar para ela. Aí ele volta a retornar a dizer à mulher, mulher, se você voltar a beber desta água que você veio buscar, você vai continuar tendo sede. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede na tua vida. Como ela agora está com foco naquilo que Jesus está falando, então ela continua respondendo na mesma direção. Senhor, então me dá desta água para que eu não possa mais vir aqui beber, buscar dessa água. Me dê da tua água para que eu não possa vir mais buscar da água desse poço. Aí quando chega a esse ponto, Jesus vai entrar agora no ponto mais crucial da vida dela. Na remoção dos entulhos, dos sofrimentos causados pelas 5 decepções de casamento e pelo que ela estava vivendo agora. Jesus chega para ela, sabendo que ela não vai responder a Jesus de maneira errada. Isso é que é importante, é que a conversa da mulher está sendo uma conversa sincera. Quando Jesus toma o foco da mulher para ele, a mulher, ela não esconde a verdade. Jesus chega para ela e diz assim, mulher, vai lá e chama teu marido aqui. E ela vai e responde para Jesus, Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus vai e diz para ela, você dissesse a verdade. Porque você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é teu. Quando Jesus faz
esta revelação para ela, da vida dela, sem que ela tenha contado para ele, sem que ela tenha, em nenhum momento da vida dela, ter tido um contato com ele, com Jesus, e sem saber quem é Jesus, ela já liga as coisas. Ela já percebe, já tem a percepção, por causa de quê? Dessa pequena chama de esperança que havia lá no profundo íntimo do coração dela, embora a todos esses entulhos de pecado, decepções, amargura, de sentimentos facciosos, de cicatrizes profundas, de decepções que ela vivenciou durante toda a vida dela. Aí então ela diz, Senhor, vejo que tu és profeta. Por quê? Porque o que Jesus falou era algo que ela não tinha contado, mas que era verdade. Vejo que tu és profeta. E então ela muda a direção agora da conversa para aquilo que Jesus quer que ela converse com ele. Senhor, vejo que tu és profeta. Então, nos tire, ou tire uma dúvida. Em outras palavras, é isso que ela estava expressando para Jesus. Senhor, nos tire aí uma dúvida. Porque os judeus dizem que nós devemos adorar a Deus somente lá no templo. Nós, samaritanos, afirmamos que nós devemos adorar a Deus no monte. Então, qual de nós estamos certos? Parece que como se ela estivesse querendo mudar o foco da conversa. Mas não. Ela está se aprofundando para poder entender o agir de Deus na vida dela, porque ela já reconhece e afirma com clareza e acredita que aquele homem que está falando com ela é profeta. E Jesus tinha 3 ofícios, o de profeta, sacerdote e o de rei. E então, naquele momento, aquela mulher fala para ele, versículo 20, disse ela para Jesus, nossos pais adoram sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela. Depois que ela faz esta indagação para Jesus, Jesus declara para ela, mulher, podes crer-me. Mulher, pode acreditar em mim. Olha que palavra de Jesus. Jesus já tem o foco dela. Jesus já tem a atenção dela. Jesus já sabe que ela acredita que Jesus é um profeta. Ela já confessa para Jesus que aquilo que Jesus falou para ela é verdade. Ela confessa que não tem marido. Jesus disse para ela, você teve 5 maridos, o que tem agora não é teu. Ela poderia ter encerrado a conversa ali, ter se sentido magoada ou ofendida, ou não quisesse entrar naquele assunto que fizesse a ela relembrar de tantas decepções. Mas não. Ela está no caminho da solução. E quando você está no caminho da solução, você não tem que olhar para as circunstâncias que te feriu, que te magoou, que te trouxe decepções, rejeições, que está levando você a uma vida de desobediência, de pecado, como estava vivendo essa mulher samaritana. E então Jesus disse para ela, declarou Jesus a ela, mulher, pode crer-me, pode acreditar em mim, mulher, no que eu vou te dizer.
Chegou o momento que Jesus chama a atenção dela agora para crer. Crer. A salvação é para quem crê. Pode crer em mim. Está próxima a hora, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mulher, pode acreditar em mim, que está chegando a hora, que nem vai ser nesse monte e nem em Jerusalém, que irão adorar o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Aí Jesus explica para ela. Vocês adoram quem vocês não conhecem. Nós adoramos quem nós conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. E como a salvação vem dos judeus, e por que tem muito crente que é contra os judeus? Então você é contra a salvação. Dá para você entender isso? Que você, como cristão, como igreja de Jesus, dá para você colocar isso no teu espírito? De que a salvação vem dos judeus? Veio por meio dos judeus? Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando Jesus explica para ela essa situação, só restava ela, porque os entulhos haviam sido removidos. Diante dessas palavras, diante dessa confirmação de Jesus e diante das palavras da mulher, confirmando o que ela acredita, e então ela expõe para Jesus aquilo que estava reservado lá no íntimo do coração dela, uma esperança que fez com que Jesus mudasse o rumo da sua caminhada e passasse por Samaria. Era necessário que ele passasse por Samaria. Então, ele não estava nos planos de passar por Samaria. Mas era necessário por quê? Porque em Samaria tinha uma mulher que as pessoas não davam valor a ela. Uma mulher cheia de decepções, cheia de entulhos, de pecados, de aflições, de mágoas, ressentimentos, frustrações, de tudo que é de ruim que você possa imaginar que uma pessoa possa ter vivenciado na área dos seus sentimentos, das suas emoções. Aquela mulher carregava como entulho no coração dela. E por causa de uma pequena chama de esperança que ela tinha, e que ela nunca deixou que essa chama se apagasse, por mais pequena que ela fosse, mesmo que ela fosse apenas uma faíscazinha, mas ela estava lá, essa faísca, escondida debaixo de todos esses entulhos que ela acumulou no coração dela, pela convivência que ela conviveu, e que só trouxe a ela esses entulhos. Aí então ela faz a declaração principal, que é o versículo 25. Ela diz assim: a mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Ela, mesmo sendo uma mulher samaritana, que não se comunicava com os judeus não se comunicavam com ela, mas ela guardava uma pequena chama de esperança no coração dela a respeito do Messias. Ela esperava o Messias. E além de ela esperar o Messias, ela sabia que quando ele viesse, iria esclarecer sobre tudo. Disse ela assim: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Quando ela
faz isso quando ela demonstra que tem essa pequena chama de esperança no coração a respeito do Messias, mesmo ela não sabendo que ela está diante do Messias, aí Jesus faz a declaração principal para a vida dela, no versículo 26. Assegurou-lhe Jesus, afirmou com toda a segurança. Eu, está em letra maiúscula. Porque quando ele se refere à palavra eu, em letra maiúscula, Jesus, ele está falando que ele é Deus. Eu que te falo, eu que falo contigo, sou o Messias que você está esperando. Não havia mais entulho, as decepções não estavam trazendo mais dor no coração dela, tudo havia sido varrido. E então o que aquela mulher faz? Ela passa a ter uma vida que ela nunca imaginava, mesmo ela tendo a esperança de um dia poder encontrar com o Messias, mas ela não imaginava que fosse aquele dia. Você pode até imaginar que não seja esse dia que você está ouvindo essa palavra. Que Deus está preparando para você a mudança da tua vida. Que Deus está criando circunstâncias e meios para remover todos os entulhos da tua vida, de decepção, de viver muitas vezes uma vida sozinha, onde as pessoas te rejeitam, onde as pessoas nem te cumprimentam, nem falam com você, onde as pessoas só enxergam em você o que você faz de errado, o que a sua natureza humana faz de errado, porque a nossa natureza humana, por si própria, ela é pecaminosa. Aí sabe o que é que aconteceu? A mulher esquece até da água que ela veio buscar. A água do poço que ela veio buscar não tem mais importância, porque ela agora já bebeu da água da vida. Ela conheceu o próprio Messias, que era tanto aguardado no coração dela, mesmo por uma pequena faísca de esperança que havia debaixo de todos aqueles entulhos de uma vida errada, de decepções que ela tinha vivenciado durante toda a vida dela. Aí, o que ela faz? O versículo 29 diz isso. Ela deixa até o balde com água no poço. Ela não se importa mais com as coisas desta vida. Ela não dá mais importância às necessidades desta vida comum. Porque se ela desse importância ainda às coisas de necessidade desta vida comum, ela teria pegado o balde com água e teria voltado com o balde com água para a cidade. Mas não, ela voltou sozinha, deixando o balde lá, ao lado de Jesus. Porque aquele balde com água representava exatamente o passado dela. Porque ela vinha buscar água naquela hora, exatamente por causa do passado dela, do sofrimento dela, da vida errada que ela estava vivendo. E ela volta à cidade e sai gritando nas ruas da cidade, dizendo assim: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Ela foi pregar a palavra para a cidade. Ela poderia ter se contido com ela mesma. Jesus me salvou, Jesus me perdoou, eu encontrei com o Messias que eu tanto queria, ele removeu todos esses entulhos que só trazia sofrimento, dor, memória de sofrimento, de amargura, de ressentimento. Ele tirou tudo isso de mim. Agora eu vou servir a ele. Agora eu vou ser quem ele quer que eu seja. Ela poderia ter ido para casa, mas não. Ela experimentou o amor de Deus. E quem experimenta o amor de Deus não fica guardando para si o amor de Deus.
Quem experimenta a graça de Deus não fica guardando só para si a graça de Deus. Ela vai à cidade e começa a gritar nas ruas da cidade: vinde, vê comigo o homem que disse tudo a meu respeito. Não é esse, porventura, o Cristo? E o povo da cidade acompanha aquela mulher. Até mesmo as pessoas que rejeitavam ela. As pessoas que já conheciam a vida dela. Por isso ela afirmou: ele me disse tudo ao meu respeito. Por quê? Porque a cidade já sabia a vida dela. Toda cidade pequena é assim. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. E ela atrai as pessoas até Jesus. Ela se torna agora um instrumento de salvação, de luz para as pessoas que estavam nas trevas, igual ela estava antes. Por isso Jesus diz: vós sois a luz do mundo. E a luz tem que ser colocada no lugar onde pode clarear, onde as pessoas possam ser conduzidas pelo claro, pela clareza, pela iluminação dessa luz. E em pleno horário inadequado para as pessoas saírem de casa, as pessoas saem. Porque as pessoas passam a acreditar agora no que aquela mulher está falando. Bem, se essa mulher está dizendo que ela conheceu um homem que falou tudo a respeito dela, que nós já sabemos, e que ela não havia contado para ele, então vamos lá ver quem é esse homem. E foram lá e ficaram aos pés de Jesus. E Jesus ensinou para todo o povo. Enquanto que os discípulos foram à cidade e voltaram e só trouxeram a comida que foram buscar. Não conseguiram convencer ninguém. Por quê? O propósito de Deus era que Jesus alcançasse a vida daquela mulher e fizesse daquela mulher um instrumento de salvação para toda aquela cidade. Esse texto exemplar, que deve ser vivido pela Igreja de Jesus Cristo hoje. Você, como Igreja de Jesus, tem pensado, tem lido esse texto? Tem se colocado aqui no lugar de Jesus? Tem deixado de lado os teus planos, as tuas necessidades, os teus projetos, para ser conduzido aonde Deus quer que você vá e esteja para salvar a vida de uma pessoa, porque através de uma pessoa que você consegue salvar por meio da mensagem do Evangelho, porque na realidade não é você que salva, o Espírito Santo é que vai trabalhar, mas você é o instrumento de levar essa palavra de vida. Você tem abrido mão de si próprio, dos seus planos, em prol de uma alma sofrida, de uma alma que precisa de perdão, de restauração. Mesmo ela possa estar vivendo no mais profundo mar negro do pecado, mas essa pessoa pode ter lá no íntimo do coração dela uma esperança, uma chama de esperança, uma faísca de esperança, de que a vida dela possa mudar. E está precisando apenas de que alguém acenda essa chama por meio da verdade, da palavra de Deus, anunciando a ela que o Messias, que Jesus Cristo, pode mudar a história da vida dela, como mudou a história da vida dessa mulher samaritana. Você consegue abrir mão de si mesmo? Porque se você não consegue abrir mão de si mesmo, Jesus disse que você não é digno de estar com Ele. E se você não acredita nisso que você está ouvindo, então pegue a tua Bíblia e, se não tem, compra uma e comece a ler, que você vai encontrar nela aquilo que estamos anunciando a você. Examine a palavra com critério. Você vai encontrar salvação nessa palavra.
você vai ter conhecimento de como Jesus, ele lidava com as pessoas. Jesus não chegou acusando a mulher do pecado dela. Jesus chegou fazendo um pedido a ela para poder mudar o foco do que ela veio fazer para o foco daquilo que Jesus estava para fazer, realizar na vida dela. Veja a sabedoria. Por isso a palavra diz: sábio é aquele que sabe ganhar almas. Se Jesus tivesse chegado falando logo da vida dela, de que ela havia tido 5 maridos e que ela estava com um homem que não era dela, então quer dizer que ela estava com um homem comprometido, casado, comprometido, ela não teria aberto o coração dela. Ela não teria dado importância. Então, em vez de você, quando chegar diante das pessoas, querer acusar as pessoas dos pecados delas, por você saber e conhecer que elas praticaram ou praticam, você tem que lembrar que você também é pecador. E aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. E os mentirosos não entram no reino dos céus. Não adianta se vestir de santidade quando o amor de Deus não está no teu coração. Não vai levar você ao céu. Não vai levar você ao céu. Se vestir de santidade sem o amor de Deus no seu coração. Ou a palavra está errada no que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 13. E o próprio apóstolo Paulo afirma: de quem não tem o amor de Deus, já está amaldiçoado. E o amor de Deus, disse o apóstolo Paulo, não é expresso por palavra. É expresso por atitude, por ação. Jesus expressa aqui o amor do Pai, o amor dele para com aquela mulher em atitude, que mudasse a história da vida dela e como mudou. E através da vida dela, a vida de outras centenas de pessoas que vieram junto com ela conhecer Jesus à beira daquele poço, naquele horário inapropriado do dia. Mas para que tudo isso acontecesse, Jesus abriu mão de uma rota, de um destino que estava traçado, para poder estar naquele lugar. Porque a palavra diz, era necessário ele passar por ali. Por causa de uma alma. Então você é capaz de abrir mão de si mesmo para mudar a tua rota em busca de uma alma para ser salva? De beneficiar uma pessoa? Ou você só pensa em você? Fica aí essa palavra para você pensar, para você refletir. Que Jesus conceda a graça dele na tua vida, de você entender essa palavra. E o Espírito Santo te capacite para discernir essa palavra, ao ponto de transformar a tua vida e fazer com que você dê prioridade ao chamado de Deus na tua vida. Em vez de você procurar olhar só para si. Nós não vivemos mais para nós. Eu não vivo mais para mim. Eu vivo para Cristo. Paulo disse que viver para mim é Cristo. Ou seja, temos que fazer a vontade de Deus. Paulo disse, ai de mim se eu não pregar. Nós temos um chamado, uma responsabilidade, um dever que nada nesse mundo pode tirar de nós. A não ser que nós, por si próprio, abra mão disso. Mas nós não vamos abrir mão de estarmos anunciando a palavra. Que ouçam, que deixem de ouvir. Mas nós vamos anunciar a verdade. Em algum momento desta vida, essa palavra há de chegar no coração de alguém. E o Espírito Santo fará a obra que cabe a ele fazer.
no momento que a pessoa ouvir essa palavra, no nome de Jesus. Porque essa palavra que foi anunciada nessa manhã desse domingo, ela vai dar o fruto pelo qual está designada por Deus. O Espírito Santo há de levar essa palavra aos quatro cantos da terra. E você quer ser um instrumento de bênção de Deus? Então compartilhe, divulgue, para que as pessoas possam ter acesso. Divulgue o nosso canal no YouTube, Pastor Edivânio Pinheiro. Em algum momento da vida, em algum lugar na face dessa terra, alguém vai acessar. Alguém vai ouvir essa palavra. E pode ser uma pessoa que esteja vivendo igual a essa mulher samaritana, precisando de tirar todos os entulhos do coração, precisando de perdão, de restauração, de vida. E elas, ao ouvir essa palavra, o Espírito Santo há de transformar a vida dessas pessoas por meio de Cristo Jesus, da graça de Deus. Então seja uma bênção. Ouça a palavra, não só uma vez, ouça quantas vezes for necessário, para que essa mensagem fique impregnada no teu espírito, para que você possa viver o exemplo que Jesus está aqui dando para nós vivermos. De como nós devemos tratar as pessoas. De como nós devemos enxergar as pessoas. De como nós devemos usar as palavras para mudar os focos das pessoas. De como nós devemos pedir ao Espírito Santo para enxergar no coração, no íntimo do coração de cada pessoa pecadora desse mundo, essa pequena chama de esperança no Messias, que é o único que pode trazer salvação a cada um de nós, porque foi ele que deu a vida dele por nós na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai. Meu Deus e meu Pai, graças te damos em nome de Jesus por mais esse momento especial, importante, de estarmos aqui, meu Deus, na tua presença, começando na madrugada, já no amanhecer desse dia de domingo, e pedimos a ti, Pai, em favor da tua igreja, em favor de cada pessoa na face dessa terra, que há de ouvir essa palavra. Espírito Santo, transforme a vida dessas pessoas. Alerta a tua igreja, edifica a tua igreja com esses exemplos que o próprio Jesus aqui nos falou por meio dessa narrativa do apóstolo João, desse texto. Espírito Santo, edifica essa igreja. Que o propósito dessa igreja, que existe hoje na face da terra, a igreja do Senhor, seja esse propósito que foi revelado por essa palavra, por meio de Cristo Jesus. Que o Senhor te guarde nesse dia de domingo. Seja um domingo agraciado por Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Se houver alguém enfermo, que o Senhor cure em nome de Jesus agora. Se alguém necessitado de um milagre, que Deus crie meios, circunstâncias desse milagre acontecer agora na tua vida, em nome de Jesus. Seja repreendido toda a força do mal que tem se levantado contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Que o Senhor te guarde e te proteja. Em nome de Jesus. Deus salve essa nação. Deus salve esse país. Em nome de Jesus, seja repreendido todo principado, potestade, toda hoste espiritual da maldade, todo príncipe das trevas desse século. Seja repreendido em nome de Jesus todos os seus planos projetados, arquitetados contra a igreja do Senhor, contra essa nação, por meio de mente de homens malignos, em nome de Jesus. Que sejam confundidos, embaraçados esses planos e que a igreja do Senhor Jesus não seja atingida, seja guardada e protegida. Abençoa, Pai, Israel, Jerusalém, prospera Israel, dá vitória a Israel. Meu Deus, destrói aqueles inimigos que têm se levantado contra Israel, no nome de Jesus. Envergonha todos eles, embaraça os planos deles. Que o mal que eles estão projetando contra Israel caia sobre eles e sobre todo aquele que fala mal de Israel, que fala mal de Jerusalém.
que falam mal do teu povo e da tua igreja, dos teus ungidos, no nome de Jesus. Mas que o Senhor venha salvar vidas como essa mulher samaritana, que ainda tem uma pequena chama de esperança, de salvação, de vida eterna, por meio do Messias, por meio de Jesus Cristo. É o que nós oramos e agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Teu domingo abençoado. Na próxima madrugada, nós vamos continuar a leitura da carta de Paulo aos Romanos, como estamos fazendo durante as madrugadas, no nome de Jesus. Fica com Deus, fica na paz. O Senhor te guarde, o Senhor te protege e te livre de todo o mal que há nesse mundo, junto com toda a tua família, em nome de Jesus. Amém.